fevereiro de 2002, Florianópolis, Santa Catarina. Olá, eu trabalho com uma amiga católica e ela me indicou este site para dar uma olhadinha. Ela falou que tinham vários questionamentos interessantes sobre a Igreja Católica e, inclusive, algumas questões relacionadas aos adventistas, religião a qual pertenço. Fiquei curiosa e resolvi dar uma olhadinha. O que eu encontrei me decepcionou bastante. Eu pensei que iria encontrar uma troca de informações sobre determinados assuntos que divergem da Igreja Católica para a Adventista, como sábado, adoração, alimentos, etc. No entanto, o que eu vi foi uma discussão tão fria e sem respeito nenhum por nenhuma das duas partes. Um querendo espetar o outro e talvez com isso tentar mostrar quem é o melhor. Fiquei tão chateada de ver uma pessoa tão instruída como o Sr. Orlando e uma adventista que sabe que uma das maiores virtudes de uma cristã é a mansidão e o domínio próprio, trocando ofensas. É claro que a Igreja Adventista não compartilha das mesmas crenças que os católicos, mas onde está o respeito entre os cristãos? Por que ficar se pisando? Quanto à ideia de que os adventistas estão marcando o dia da volta de Cristo, você sabe, Sr. Orlando, que não é verdade. A Igreja Adventista surgiu por volta de 1860, decorrente justamente deste grande desapontamento de 1844. Eu explico. Guilherme Miller, que pertencia à doutrina batista ou metodista, não me lembro bem, e me corrija se estiver errada, desvendou a profecia das 2.300 tardes e manhãs, onde dizia que, ao final deste período, o santuário seria purificado. Fazendo os cálculos, ele chegou na data de 22 de outubro de 1844 e anunciou a todos: bem, a história o senhor conhece, Jesus não voltou. A partir daí, várias pessoas ficaram desiludidas com a fé que tinham e largaram as igrejas que pertenciam. Um pequeno grupo de pessoas, mais ou menos 6 pessoas, entre elas Tiago White e Ellen White, resolveram estudar mais profundamente a profecia, pois acreditavam que Guilherme Miller pudesse ter cometido algum erro. Surgiu então a Igreja Adventista por volta de 1860. Logo, não poderia ter sido os adventistas quem marcaram a data, e mesmo se fosse, todos nós cometemos erros. Agora, outra questão. Sabe, Sr. Orlando, eu respeito muito os católicos, até porque tenho familiares católicos, entre eles meu pai, e fui católica por 18 anos. E sei o quanto a Virgem Maria é importante para vocês, mas a volta de Jesus também é importante para os adventistas. E da mesma maneira que o Senhor não quer que desrespeitem Maria, nós não queremos que fiquem gozando da nossa doce esperança. Quando o Senhor ri por estarmos esperando Jesus para breve, nos ofende muito. O Senhor, como conhecedor da Bíblia, sabe que Jesus prometeu voltar. Quando ele estava indo para os céus, os discípulos ficaram chorando, mas os anjos os consolavam, dizendo que o mesmo Jesus que eles estavam vendo subir voltaria para buscá-los. E também no Evangelho de São João é dito no capítulo 14, versículos 1 a 4, que Jesus iria preparar um lugar para nós e voltaria para nos buscar. Eu concordo quando o Senhor diz que a hora e o dia somente o Pai que está nos céus é quem sabe, e é por isso que aguardamos a volta de Jesus, mas sem marcar datas. E esse breve não significa que será amanhã, significa que deveremos estar preparados. Ele serve como um alerta. Sabe, eu não concordei nem um pouco com a maneira que a minha irmã adventista conduziu o rumo da discussão. Ela foi muitas vezes inconveniente, mas o Senhor também não se portou como um detentor da verdade. Quando temos certeza do que cremos, devemos ser compassivos, humildes e mansos. Faltou um pouco de respeito um pelo outro, mas eu admiro o seu trabalho. É importante manter os membros de nossa igreja bem informados sobre a doutrina que seguem. Eu não tive isso no tempo em que era católica. Ninguém me explicava nada e acabei encontrando as respostas em outro lugar. Graças a Deus, estou completamente realizada na minha igreja. Quanto à Virgem Maria, sem discussão, o Senhor diz que não respeitamos ela, mas respeitamos sim. Afinal de contas, ela foi mãe de Jesus, do Jesus que tanto amo. A única diferença é que não lhe prestamos culto, mas ela sempre estará em minha lembrança e a ela sustento grande respeito e admiração. Espero não ter sido grosseira, não é esse o meu objetivo. Acredito que o mais importante é a fé em Jesus e o respeito entre os cristãos. Um grande abraço e que Deus lhe proteja. Amém.
Prezada, salve Maria. Muito agradeço sua carta e o tom elevado e educado que você empregou. Que Deus lhe pague e lhe dê as graças necessárias para voltar à Igreja Católica que você infelizmente deixou. De modo algum você me ofendeu, nem magoou pessoalmente. Pelo contrário, deu-me alegria ler sua carta. Lamento que quando você procurou sanar suas dúvidas sobre a doutrina católica, não tenha encontrado um sacerdote zeloso que a ajudasse, como gostaria de ter conversado consigo nessa ocasião. Maria Santíssima não é importante para nós apenas. Ela é necessária para que nos salvemos, de necessidade hipotética e não absoluta como é Cristo, mas necessária por vontade de Deus, já que Ele quis vir ao mundo por meio dela. A salvação de Cristo, único nome pelo qual somos salvos, nos veio ao mundo por meio de Maria, e todas as graças que recebemos nos vêm por Maria, medianeira de todas as graças. Fico contente por sua afirmação de crença em Cristo, mas permita-me dizer-lhe que essa crença exige crer em tudo o que ele nos disse. Por exemplo, ele nos disse que não crêssemos quando alguém, Miller ou White, nos dissesse que ele está aí, porque Jesus nos disse que viria só julgar os vivos e os mortos no juízo final, que ninguém sabe quando será. Ora, o Adventismo cria a expectativa que Cristo está para chegar. É o que se lê nos outdoors anunciando a chegada de Cristo na marginal do Tietê, e ele não vem. E essa decepção contínua e repetida só serve para desmoralizar a fé. O Adventismo é uma forma de milenarismo, e sobre o Adventismo milenarista e messiânico, gostaria que você lesse o livro de Gershom Scholem sobre o messianismo cristão e o judaísmo, Messianic Ideas in Judaism. Disse-lhe que devemos crer em tudo o que nosso Senhor nos disse, inclusive que fundou a sua igreja sob Pedro, a quem ele mandou que confirmasse a seus irmãos e pastoreasse as suas ovelhas. Não há nenhuma palavra de Cristo dando as chaves do reino dos céus a Ellen White. Ela é uma falsa profetisa, autonomeada e promovida. Quem segue Ellen White não segue a Cristo. Não se pode servir nem seguir a dois senhores. Compreendo perfeitamente sua decepção com o nosso site Monfort. Você, sendo adventista, só podia ficar decepcionada, lendo a história da decepção adventista com o fracasso das interpretações dessa seita sobre o advento de Cristo em 1844. Adventismo e decepção são sinônimos. Se você continuar adventista, continuará decepcionada. Ainda que não o diga nem o confesse, no fundo de sua alma, a decepção roerá a sua fé enganada. Lamento as duas coisas: que você tenha deixado a igreja verdadeira e que fique decepcionada. Este site não existe para trocar informações com membros de seitas, mas para defender a fé, fortalecer e instruir os que buscam a verdade e procurar converter hereges e ateus. O que, graças a Deus, temos conseguido em muito bom número, inclusive de adventistas. E escrevendo esta resposta a você, fico rogando a Deus que, por meio da Virgem Maria, lhe conceda a graça de ver a verdade. E se você estiver interessado em saber a verdade sobre o catolicismo e o adventismo, escreva-me. Peça que lhe atenderei com alegria. O respeito pelas pessoas, e mais do que respeito, a caridade, nos impõe o dever de salvar as almas, nos impõe a obrigação de argumentar para mostrar-lhes que a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. É isto que visei escrevendo-lhe. Espero que não a tenha ofendido nem magoado, porque foi somente o amor à verdade e nosso Senhor que me moveu a escrever-lhe. Como me move a escrever há anos tantas cartas e a dar há 50 anos tantas aulas. Esperando continuar nossa correspondência e na esperança imensa de que você volte a ser minha irmã em Cristo na Igreja Católica, me despeço muito atenciosamente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.